esta pequena pausa e agora acho que estamos todos aqui muito entusiasmados para ver esta sessão que será certamente muito diferente das restantes e que é transversal, digamos assim, a todos nós. Connosco temos então o Dr. João Costa Mendes, é interno de anestesia num hospital privado, como o próprio nome indica, no Hospital da Luz, e traz-nos uma palestra muito diferente sobre como é fazer o internato num hospital privado. Força, João. Obrigado, Marta. Ora, muito boa tarde a todos. Obrigado pela apresentação, Marta. Como a Marta disse, o meu nome é João Costa Mendes. Eu sou interno do último ano de anestesia no Hospital da Luz de Lisboa, portanto, num hospital privado. E aqui a ideia desta apresentação é ser relativamente breve, dar algum tempo para fazer perguntas e explicar-vos um bocadinho o que é o internato no hospital privado, quais é que são as diferenças face aos internatos que nós dizíamos clássicos ou habituais nos hospitais públicos. Antes de mais, queria-vos falar um bocadinho sobre o meu percurso. Eu iniciei a fazer o curso na Faculdade de Ciências Médicas, na Almeida Medical School, onde estive de 2009 a 2015. Depois acabei por fazer o internato de formação geral no Hospital de Cascais. Eu sou natural de Cascais e quis ficar próximo de casa. Este hospital já de si é público ou privado, portanto foi talvez o meu primeiro contacto com, pelo menos com a gestão privada. Este hospital neste momento tem gestão dos Lusíadas, na altura também tinha, e depois de fazer o meu internato de formação geral, eu sabia que queria ir para a anestesia, só não sabia bem onde, e a realidade é que acabei por ir para o Hospital da Luz de Lisboa em 2017, no qual ainda hoje continuo, sendo que vou acabar o internato em breve. Porquê é que eu escolhi o Hospital da Luz de Lisboa? Na altura eu sabia que queria permanecer em Lisboa, sabia que não queria fazer um internato em grandes hospitais centrais. Acho que os hospitais centrais são relativamente confusos, complexos e, portanto, o Centro Hospitalar Lisboa Norte e Lisboa Central não eram de todo uma opção e, portanto, esses dois ficaram riscados. Era na altura e continua a ser assistente de anatomia na Nova Medical School e eu queria um internato que me permitisse ter pelo menos algum tempo para dedicar à docência. E queria um internato que permitisse também ter algum tempo pessoal para mim, coisa que na realidade não se veio a cumprir, e outras atividades, queria ter outras atividades em paralelo. E foi com base nestas quatro premissas, talvez as principais, que eu acabei por escolher o Hospital da Luz em Lisboa. De dizer que na altura da escolha eu tinha a possibilidade de escolher anestesia em todos os hospitais, excetuando um, que era o Hospital Beatriz Ângelo, um hospital público ou privado, também da Luz, em que na realidade era a primeira vez que eles iam ter internato. Eu não me sentia também confortável para escolher o Hospital Beatriz Ângelo, mas a minha escolha, isto para dizer que a minha escolha do Hospital da Luz foi uma escolha consciente, tinha todos os hospitais públicos à disposição, mas acabei efetivamente por escolher conscientemente o Hospital da Luz. E à medida do meu internato, eu fui-me apercebendo que havia vantagens e desvantagens de estar num hospital privado, e é sobre elas que eu vos vou agora falar um bocadinho. Antes de mais, fazer duas ressalvas. A primeira é que tem havido um crescimento exponencial das vagas de internato nos hospitais privados. Hoje em dia, os hospitais privados abrem cada vez mais vagas e cada vez mais especialidades no que diz respeito ao internato. E olhando para esta curva, eu acho que ainda estamos muito cedo na curva, portanto, acho que nos próximos anos, quer o número de vagas, quer o número de especialidades de internato que são asseguradas pelos hospitais privados vão crescer. Tem-se assistido a um crescimento exponencial destes hospitais, quer do ponto de vista de formação pré e pós-graduada, quer do ponto de vista clínico. E depois a segunda ressalva dizer que cada vaga de internato, isto é um par de especialidade, unidade de saúde, tem as suas próprias vantagens e desvantagens e vocês devem conhecê-las. Portanto, é perceptível que a anestesiologia no Hospital da Luz seja diferente de medicina interna, oncologia, outra qualquer especialidade que tenha hoje um internato no Hospital da Luz, e que a anestesia no Hospital da Luz seja diferente da anestesia nos outros hospitais, sejam eles públicos ou privados. Da realidade, a anestesia, por exemplo, no Hospital de São José é diferente da anestesia no Hospital de Santa Maria e, portanto, devem ter em conta que cada vaga é uma vaga. E antes de passar às grandes vantagens e desvantagens, queria também
aqui desfazer um mito, que um internato num hospital privado é inferior a um internato num hospital público. Eu não acho de todo que isto seja verdade. Um internato num hospital privado é certamente diferente do internato num hospital público, mas hoje em dia os hospitais privados lidam com doentes tão complexos como os hospitais públicos e tudo aquilo, pelo menos, que se faz nos hospitais públicos é feito hoje em dia no Hospital da Luz em Lisboa, desde cirurgia cardíaca, a neurocirurgia, cuidados intensivos. Portanto, as cirurgias complexas hoje têm presença nos grandes hospitais privados, que são aqueles que abrem as vagas para internato. Então, quais é que são as características típicas de um internato em hospital privado? Antes de mais, esclarecer que o contrato que os internos têm, que os internos de hospitais privados têm, é feito com a ACSS, portanto, com o Ministério da Saúde, e o salário está em conformidade com esta tabela. Portanto, os internos de hospitais privados não recebem nem mais nem menos do que os internos em hospitais públicos. Temos um contrato com o Ministério da Saúde que depois se pode manter quando sairmos da especialidade e formos a concurso, ou se pode não manter, mas isto acontece com todos os internos, passam um internato num hospital público ou privado. E depois temos um conjunto de vantagens que eu pelo menos vejo nos hospitais privados. Temos um contacto com ambientes de hospital privado e público. A maioria, se não todos os internatos em hospital privado têm apenas idoneidade parcial e, portanto, alguns, se não muitos dos nossos estágios acabam por ser feitos também num hospital público. Portanto, nós temos o contacto com esses dois setores do Sistema Nacional de Saúde, por assim dizer. Existe uma maior independência para gerir o nosso próprio internato. Nós somos muito responsáveis pelo nosso próprio internato. E, por norma, as administrações hospitalares, tutores, chefes de serviço têm um papel ativo na nossa realização profissional e cooperam connosco. Eu consigo ir aos congressos que quero, às formações que quero, e isso é bem visto pelo serviço e pela administração hospitalar, que quer que o meu internato seja o melhor possível. Isto, para mim, é uma grande vantagem. Existe também uma flexibilidade de horário que não existe na maioria dos hospitais públicos. Eu, pessoalmente, não passo o dedo, por assim dizer, para confirmar o meu horário no Hospital da Luz, e muitas vezes, se existe uma cirurgia de interesse, consigo estar no Hospital da Luz das 8 da manhã às 10 da noite, e quando isto acontece, por vezes no dia seguinte, falando com o meu tutor, não vou, na medida em que tive o dia todo no hospital no dia anterior. Quando se tem um exame na semana seguinte, consigo ficar porventura 5 dias em casa a estudar para o exame e depois compenso isto na semana seguinte. Portanto, existe esta flexibilidade de horário que é muito boa e que me permitiu, pelo menos a mim, continuar as atividades de docência na Nova Medical School. Existe também uma evicção de horas clínicas extra por necessidade do serviço, do hospital. O serviço e o hospital não estão propriamente a contar connosco internos para assegurar os doentes. E esta é uma das razões pelas quais esta flexibilidade do horário também existe. E existe um estímulo à realização de tarefas não clínicas, o ensino e a investigação. Isto hoje em dia é muito valorizado pelas administrações de hospitais privados e pelos serviços. Portanto, eu considero pelo menos que estas são as vantagens base dos hospitais privados. E por fim, quando da saída, temos a possibilidade de ficar no hospital de internato. Hoje em dia, os hospitais privados, apostando na nossa formação, estão a ficar com os internos que saem, pelo menos tem sido isto, tem acontecido nos últimos anos, com vantagens remuneratórias hoje em dia ainda importantes, depois do ponto de vista pessoal. Portanto, os hospitais privados, como vocês devem saber, pagam mais do que os hospitais públicos, e hoje em dia fazer um internato num hospital privado é sempre uma porta aberta para continuar no setor privado depois de fazermos o nosso exame de saída. Outra características talvez menos boas é que trabalhamos essencialmente fora da estrutura do Serviço Nacional de Saúde, portanto fora do sistema público, embora muitos dos nossos estágios, como já disse, sejam feitos em hospitais públicos. Há a ideia de termos doentes menos graves e, portanto, o internato é de menor qualidade. Não acho que isto, hoje em dia, seja uma realidade. E esta flexibilidade de horário funciona como uma faca de dois gumes. Por um lado, temos esta flexibilidade, mas não vão pagar as horas incómodas que eu faço porque decidi lá ficar segunda-feira, das 8 da manhã às 10 da noite. E as horas extras podem também não ser pagas. Se eu considerar que é bom para o meu internato fazer 50 horas essa semana, obviamente que as 10 horas extras não são pagas.
E por fim, falares um bocadinho das especialidades com competências mais técnicas, sobretudo as especialidades cirúrgicas, e para as quais vocês devem estar alertados. Hoje em dia, os hospitais privados têm sentido uma grande dificuldade para dar aos internos a experiência cirúrgica e técnica necessária. Isso não acontece na anestesia, mas o primeiro internato privado que abriu foi em otorrino e é difícil para um hospital privado ainda hoje explicar aos doentes que vão pagar para ser operados por um interno e, portanto, eu queria-vos chamar a atenção para isto. Hoje em dia os hospitais privados não abrem propriamente ainda grandes vagas de especialidades cirúrgicas, será porventura uma realidade no futuro, mas hoje em dia acho que se deve ter cuidado com estas especialidades mais técnicas e cirúrgicas, nas quais os números que vocês podem ter como internos serão porventura inferiores aos que conseguem nos hospitais públicos. Não queria alongar muito mais, até porque os 10 minutos, estamos em cima dos 10 minutos, mas em jeito de conclusão, sabemos que nos hospitais privados está a haver um crescimento franco, recebemos cada vez mais doentes, quer do Serviço, quer do Sistema Nacional de Saúde, doentes cada vez mais graves. Os hospitais privados estão incluídos fortemente no ensino pré e pós-graduado hoje em dia. Abrem cada vez mais vagas de internato. Na realidade, está-se a verificar uma luta entre privados para abrirem mais vagas, terem idoneidade em mais especialidades. Isto traz publicidade, expansão para outras áreas, tem mais influência na ACSS, que é uma das coisas que os hospitais privados hoje querem. E estes hospitais privados querem, obviamente, parecer perante a ordem do... Desculpa? Queres... Ok, ok. Tudo bem, estamos mesmo a acabar. Portanto, os hospitais privados hoje em dia querem parecer os mais adequados para receberem internos, precisamente por causa desta publicidade, para a influência sobre a ordem, sobre a CSS, e, portanto, querem dar aos internos uma boa formação. Esta é uma das vontades que se tem visto nos hospitais privados nos últimos anos. Portanto, para concluirmos mesmo, o internato no hospital privado, acho que hoje em dia é uma opção muito válida e que devemos ter em conta. Chamar a atenção que todas as vagas são obviamente diferentes e o meu grande conselho é informarem-se quanto à vaga específica que querem, sobretudo com colegas internos que ocuparam essas vagas no passado. Portanto, se quiserem ir para a anestesia no Hospital da Luz, falarem comigo ou com um dos meus colegas. Se quiserem ir para a medicina nuclear no Hospital da Luz, falarem com a colega que lá está, etc, etc. Acho que esta é a mensagem mais importante de todas. E pronto, concluo assim a minha apresentação. Se houver dúvidas, estou obviamente disponível para vos responder. Muito obrigada, João. Foi realmente muito bom e o tempo foi mais que cumprido. Surgiu aqui uma dúvida que eu, entretanto, já respondi no chat, mas não sei se quererás falar um bocadinho sobre isso, que é para perguntar se estas vagas do internato privado vão mesmo a concurso público, como as restantes vagas. Há alguma particularidade diferente? Não há particularidade nenhuma diferente, portanto, o acesso às vagas privadas é feito a partir da Prova Nacional de Seriação, portanto, é um acesso integrado entre hospitais públicos e privados e nós depois vamos fazer exame de saída com o Colégio da Ordem e depois concorremos aos concursos que são abertos para os hospitais públicos. Na eventualidade de ficarmos num hospital privado, as coisas decorrem de forma totalmente igual aos internos que fizeram o seu internato no público e que agora passam no privado. Portanto, os contratos públicos mantêm-se públicos e nós, internos que fizemos internato em hospitais privados, concorremos aos concursos públicos também, se assim quisermos, e os internos, quer do privado, quer do público, podem falar com as administrações dos hospitais privados e, obviamente, concorrerem, por assim dizer, a uma vaga depois de especialistas nestes hospitais privados. Estas vagas de especialistas em hospitais privados não são, obviamente, vagas de concurso, portanto, a pessoa acaba por ser convidada a trabalhar num hospital privado e aí tem um contrato com uma entidade privada e com uma empresa privada.
Não sei se Sim, respondi. sim, sim. Portanto, Temos aqui outra questão, entretanto. Portanto, aqui a Sónia pergunta: gostaria de saber se no final da especialidade, transitando para o público, se afeta o facto de ter feito internato num privado. Ou seja, se vai ser o contrário, ser, por exemplo, de começarmos então no privado e passar depois para o público, se que se afeta. não afeta nada. Portanto, o meu contrato, como eu vos disse, hoje em dia é com a ACSS, apesar de estar a receber o meu dinheiro a partir do Hospital da Luz, mas o que acontece quando eu fizer o exame de saída, como expliquei na pergunta anterior, é que posso ir a concurso público e posso ficar no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental ou noutro hospital qualquer que abra vaga. Há às vezes um estigma por parte dos serviços públicos de internos que foram formados no privado, ainda hoje, eu acho que este estigma vai cada vez mais desaparecer. Os internatos no privado são internatos que, apesar de terem esta flexibilidade toda são internatos bastante exigentes. Portanto, as administrações pedem o máximo de nós, os serviços pedem o máximo de nós, passam a bola para nós gerirmos o nosso próprio internato, mas depois somos nós que temos de apresentar resultados. Mas passando para um público, para além desse estigma inicial que depois é vencido com a capacidade clínica de um interno que saia do privado bem preparado, não vejo mais desvantagem nenhuma. Não há problema Perfeito. nenhum. Muito obrigada, João. Acho que então Obrigado, podemos eu. dar por terminado. Obrigada, gostava de te agradecer. Acho que foi realmente muito útil e que, sendo uma realidade que está cada vez mais presente, acho que é muito pertinente que tenham esta ideia e comecem realmente a questionar-se sobre estas questões. Muito obrigada e um resto de um bom Obrigado. dia, João.